E aí, meu povo, bora que bora, Nação Celeste, aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo de notícia por aqui. Você tá ligado, né? Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Terçou é dia importante, dia de decidirmos aí o nosso futuro na Copa do Brasil. Então bora falar sobre o jogo de hoje, bora trazer a escalação, mas ao mesmo tempo tem notícias importantes também desses nossos bastidores da Toca da Raposa 2. Essa é a capa, meu povo, de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui, de maneira muito, mas muito humilde. Eu peço a vocês que deixem aquele like. Obrigado aí pela meta, tá? Dos conteúdos de ontem, a gente bateu todas, então, meu muito obrigado pelos 500 joinha. Fechado? Bora manter nesse pique nessa semana. Já hype esse conteúdo, comenta já o placar para daqui a pouco, Cruzeiro e Goiás no Mineirão. Tá confiante na vitória, / classificação, comenta. E não menos importante, compartilhe o conteúdo e bora rumo aos 70 mil inscritos. Vamos lá, meu povo. Bora aqui no nosso canal, então, falar um pouquinho sobre esse jogo de logo mais. Antes, deixa eu só trazer um detalhe que eu acredito ser importante. A gente não teve parcial de ingressos vendidos desde a última que eu já trouxe para vocês de 20 mil, tá? Eu estava imaginando aí uns 40 mil cruzeirenses hoje, mas talvez essa sequência de jogos importantes no Mineirão, onde o Cruzeiro esgotou praticamente os ingressos, né? Deu uma afastada em alguns torcedores, talvez o frio também. Olha, eu tô de touca, eu não me lembro a última vez que eu gravei vídeo de touca, deve fazer mais de um ano. Então, aqui, né, na região sudeste tá uma friaca aí considerável, possa ser que isso também tenha afetado o dia, o horário, 9h30 no meio de semana. Enfim, mas fato é que não temos, ó. Vou até atualizar a página aqui agora, ó. O Cruzeiro postou há 6 minutos, uma nova artezinha, mas de ingressos vendidos não temos. Novas informações. Mas vamos lá para esse jogo de daqui a pouco. Cruzeiro, então, enfrenta a equipe do Goiás. Jogo, então, às 21h30 com transmissão do Premier e do GE, tá bom? Sport TV, Premier e GE TV. Então você consegue acompanhar no YouTube com imagens, tá? Do pessoal da GE. Mas se quiser ali tem o trampo convencional do Sport TV / Premier. Jogo no Mineirão, jogo de volta, tá? Da quinta fase da Copa do Brasil. Quem se classificar vai para as oitavas. E aí mantém um calendário de Copa do Brasil após a Copa do Mundo. Partida importante demais, meu povo. Assim, não é pouco importante, é muito importante. Isso aqui tá em jogo. Bilheteria numa partida de oitavas e pode ter aí um jogaço. Grana da própria classificação em si. Você manter um calendário no segundo semestre, com a diretoria tendo mais fome de fazer investimento, cara, tem muita coisa em jogo. E outra, né, pra você manter uma confiança que, né, de bons resultados que já vem acontecendo. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos de Brasileiro, venceu 4. O Cruzeiro está em segundo na fase de grupos da Libertadores, o grupo da morte. O Cruzeiro pode ir para umas oitavas de final e, cara, ter uma semana tranquila para conseguir trabalhar de um jogo dificílimo de fora de casa contra o Palmeiras. Então são muitas coisas positivas aí em jogo. E vamos ser sinceros, o Cruzeiro é favorito demais e tem que colocar esse favoritismo em campo. Não adianta só entrar como favorito e chegar na hora H não competir, assim como aconteceu há 10 dias. Enfrentamos uma equipe horrorosa do outro lado da lagoa e a gente não competiu. Foi o suficiente pra gente perder um jogo que era muito ganhável. E aí, meu povo, né, informações sobre esse jogo de hoje. O Bruno Rodrigues ficou off aí, né, das 2 últimas listas de relacionados do Cruzeiro. Tá de volta, se recuperou do edema muscular e volta a ser opção do técnico Arthur Jorge. Quem não volta é o lateral William, tá? O filho dele segue internado, segue numa situação delicada. E aqui a gente só continua mandando boas energias aí pro William, pra sua família e principalmente pro seu filho, que ele consiga o quanto antes aí, né, sair dessa situação, evoluir no seu quadro, e aí consequentemente pra gente ter o nosso lateral direito de volta. Mas nesse momento, o principal, William, foca aí na sua família, irmão. Dê força pra sua esposa e continue orando pelo seu filho, que logo logo ele sairá dessa situação. Meu povo, bora então pra escalação, tá? Que mudou, né? Comparado aí aos últimos jogos, a gente teve alteração novamente, mas dessa vez é mais retorno, né, de titulares do que propriamente uma mudança ali um pouco mais drástica. Mas temos aqui 2 asteriscos pra gente poder pontuar. E detalhe, né, quando sai a escalação ninguém lembra aqui do canal Cruzeiro Nostalgia. Quem cravou antes? Final de manhã, início de tarde
né, no último sábado, que o Neiser seria titular, foi o canal Cruzeiro Nostalgia. Apuração nossa, rapaziada. Quando a gente não sabe, a gente não fala. Quando a gente está trazendo informação de algum jornalista, a gente cita. Todas as informações têm fonte. Todas. Nenhuma é do meu rabo. Nenhuma. E quando a gente fala que é apuração nossa, a gente é humilde, né? E espera que seja recíproco a humildade dos outros também. Então, quando a gente cravou o Neiser Villarreal titular contra o Bahia, é porque a gente apurou. Mas bora lá então, essa é a escalação de logo mais, tá? Com 2 asteriscos, já vou citar pra vocês. Otávio no gol, não tem nenhum segredo. Primeiro asterisco tá aqui na lateral direita. O Fagner deve ser o titular, mas durante o último treinamento teve ali, né, um momento onde o Cauã, ele jogou, voltou ao time, sendo titular, não do lado esquerdo, mas do lado direito. Só que aqui eu tenho que ponderar, esse treinamento que o Cruzeiro fez, que antecede esse jogo contra o Goiás, ele foi um treinamento que não é geralmente o que acontece, tá, rapaziada? O Cruzeiro jogou sábado, chegou em BH domingo, e no domingo basicamente só foi regenerativo para quem entrou em campo, e na segunda foi quando o Arthur Jorge teve tempo ali de fazer um trabalho um pouco mais tático, só que foi um trabalho um pouco mais reduzido. Ele ficou concentrado na parte do trabalho, segundo a apuração, em consertar algumas questões táticas, principalmente no momento defensivo, e ele encurtou o momento ali de bola, né, com os times divididos, para ter ali o mínimo de entrosamento para o time que vai entrar em campo no outro dia. E aí não teve tantas alterações assim. Então, foi um pouco diferente, tá? Esse treinamento pré-jogo de segunda comparado aos outros treinamentos, mas foi o que aconteceu. Então é o seguinte, o Fagner jogou boa parte dessa atividade, o Cauã jogou um pedaço dela, tá aí um asterisco. Do resto, da linha defensiva, sem sombra de dúvida, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, a não ser que aconteça alguma coisa pré-jogo, tá? Caso contrário ali, se todo mundo chegar saudável, se não tipo de problema de última hora, esse é o time no setor defensivo. Romero, Gerson, aqui tá outra dúvida. O Gerson veio numa sequência muito grande. E na atividade de ontem, nem foi ele que começou. Foi o Lucas Silva. Depois ele entrou nesse time titular. Então possa ser que o Lucas Silva apareça aqui, tá? Mas bora aguardar. Eu coloquei o Gerson aqui porque eu imagino que, tendo quarta, quinta e sexta de descanso, ele vai acabar utilizando o Gerson mesmo em mais uma partida. É incrível como fisicamente o Gerson, mesmo numa sequência gigantesca, dá conta, né? Depois Christian volta, Matheus Pereira, Arroio volta e Caio Jorge, é isso. As únicas dúvidas são nas posições que eu já citei pra vocês aqui. Beleza, meu povo? Então, bora rodar um pouquinho a chavinha, bora trazer informações aqui do nosso dia a dia. Cruzeiro e Goiás, agora é aguardar a bola rolar. Se Deus quiser, a gente vai vir aí com um resultado muito bom. Primeira coisa, rapaziada, já pensando na próxima semana, Cruzeiro e Boca, Boca e Cruzeiro na La Bombonera, o Boca perdeu seu artilheiro para esse duelo. Lembra do Adam Bareiro, que foi expulso aqui no Mineirão? Ele que é um atacante que entrou mais para bater do que para jogar bola? Pois bem, ele se lesionou, tá? O Bareiro teve uma lesão no adutor da coxa direita e está fora da partida agora, do dia 19 de maio. O atacante tem 6 gols na temporada e ele lidera a artilharia do Boca nesse ano. Além dele, o Ascacibar também não enfrentará a Raposa, já que foi expulso na quarta rodada da competição. Esse Santiago Ascacibar, né? Acho que é assim que fala, que tá na pré-lista da seleção da Argentina para a Copa do Mundo, então não é qualquer jogador também. Neste momento, o Cruzeiro é o vice-líder do grupo D, com 7 pontos, mesma pontuação da Católica, o Boca aparece atrás com 6 pontinhos. Próxima info, rapaziada, envolvendo aqui um pouquinho também, tá? De Cruzeiro e seleção, porque segundo informações do pessoal da ESPN Brasil, mais especificamente do jornalista Bruno Andrade, o Kaique Kenji está na mira da seleção japonesa. A seleção japonesa observa com muita atenção o atacante do Cruzeiro, Kaique Kenji Takamura, para uma possível convocação da joia cruzeirense. O atleta possui pai brasileiro, né, que é o Kleber, ex-jogador, ex-lateral, e mãe japonesa, o que possibilita a convocação. Acredito que seja algo muito embrionário ainda. O Kaique Kenji não jogou pela seleção principal, mas já defendeu as cores da seleção de base do Brasil. Aqui, rapaziada, eu queria muito trazer esse comentário aqui do Perfil Mineiro a respeito do Igor Júlio, tá? Porque o Igor Júlio e o Gregory, pra mim, é questão de tempo para que eles sejam anunciados.
A negociação com o Igor ela é um pouco mais tranquila do que a negociação com o Gregory, mas eu acredito que é questão de tempo para que o Cruzeiro chegue num denominador comum com os jogadores / equipes e anuncie a contratação, né, pro decorrer da temporada. E do Igor, Júlio, o Gregory eu conheço, tá? Desde os tempos de Bahia. Acompanhei muito ele aqui no Botafogo, um pouquinho na MLS. E agora eu não acompanho no Al-Rayyan, tô sendo bem sincero. E o Igor Júlio, eu lembro dele um pouquinho na Fiorentina, mas agora no Brighton eu não tenho acompanhado, sendo muito, muito sincero aqui pra vocês. E aí, o Perfil Mineiro, ele fez uma postagem falando um pouquinho, tá, sobre o Igor Júlio. Eu acredito, cara, que possa aí, que mude a opinião de alguns a respeito do jogador. Quem tinha certeza tem um pouco mais, quem tem algumas dúvidas possa sanar um pouco elas, né? Porque você não tem muito edits de zagueiros em rede social, né? Geralmente é mais de meio-campistas, atacantes. Mas bora pra essa postagem. Sou um assíduo acompanhante do campeonato italiano e Premier League. Junto com o campeonato brasileiro, é o campeonato, né? São os campeonatos que mais gosto e acompanho muito. Igor Júlio na Fiorentina era jogador de seleção. Velocidade, passe diferenciado e muito bem no 1 contra 1. Ele não saiu da Fiorentina à toa. Jogava muita bola. Os jogos que acompanhei dele no Brighton, ele jogou mais de lateral do que zagueiro. Primeira temporada dele fez muitos jogos, mas não é demérito ser reserva do excelente Van Heck, que deve sair para um gigante por muita grana. Ele é um craque. O outro zagueiro é simplesmente um dos maiores ídolos da história do clube e está a vida toda lá. Vai sobrar no Brasil. Cara, bora acompanhar, porque assim, eu tenho um ponto de asterisco muito grande, rapaziada, em questão desta contratação, porque eu fui tentar acompanhar alguns jogos recentes do Brighton e o Igor não joga, ele é reserva. É por isso até que tanto o Brighton quer negociar o jogador, como o Igor quer sair. Então pra mim é uma incógnita. Na Fiorentina, eu lembro dele, mas há 2, 3 anos atrás, eu não me lembro muito bem dos jogos em si, lembro de relances. Então é uma incógnita pra mim, porque é um jogador que eu não consigo acompanhar. Você vai atrás pra tentar ver jogos, cara, você vai ter que ver jogo pontual que ele esteve em campo. Mas perante essa análise aqui, me parece que é uma boa aposta, ainda mais com o Cruzeiro pagando menos do que pagaria, né? Quando surgiu as primeiras informações, falava assim 8, 9 milhões de euros, e parece que vai ser meio que 2/3 disso, 5, 6 milhões de euros no máximo. E a gente aguarda pra ver se a coisa vai se realmente concretizar. Ontem o Samuel Venâncio falou que a primeira proposta do Cruzeiro foi feita e o Cruzeiro vai ter que aumentar um pouquinho essa proposta. Vai de encontro à notícia que o Bruno Andrade e o André Hernan trouxeram na ESPN. Né, horas antes, depois o Samuel Venâncio confirmou e disse que o Cruzeiro vai ter que aumentar um pouquinho essa proposta. Deve ficar, rapaziada, entre 5 e 6 milhões de euros. Bora acompanhar. Rapidinho falar aqui sobre o Vidalba, meu povo. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o Cruzeiro já abriu conversas com o staff para renovar o contrato do zagueiro. O contrato dele atual vai até dezembro desse ano. E a ideia seria renovar até dezembro de 27. Acho que chegando nesse acordo seria sensacional pro Cruzeiro, pro Vidalba, pra todo mundo. Vidalba é um zagueiro muito bom, muito bom. Nós cruzeirenses valorizamos, sabemos o quanto esse cara se entrega. Tecnicamente, obviamente, não é um primor, mas ele consegue compensar tranquilamente na vontade, na raça, posicionamento. Ele até tem um bom passe em saída de bolas ali, que, por exemplo, Fabrício Bruno às vezes deixa muito a desejar. Hoje não é titular, mas eu acredito que é um cara muito importante. Eu renovaria, comenta se você concorda, mais um aninho pro Lucas Vidalba, se faz sentido na sua opinião. E para finalizarmos aqui o nosso vídeo, eu preciso encerrar esse conteúdo falando dessa bizarrice aqui, tá? Isso aqui pra mim é bizarro, eu já falei um vídeo recente sobre isso, e acho engraçado que só o Cruzeiro se lascou perdendo pontos por conta de transfer ban. Eu até ouvi algumas justificativas no vídeo que eu trouxe recentemente, muita gente falando que o Cruzeiro tinha um prazo pra pagar, não pagou e por isso que veio a punição dos pontos. Mas eu te pergunto, rapaziada, é 2 pesos e 2 medidas do mesmo jeito. Porque o Botafogo está indo para o 4º ou 5º transfer ban na temporada, sendo que é o 3º transfer ban que está em vigência. E é um transfer ban que se repetiu, porque pagou a dívida que tinha que pagar, mas já venceu novos valores. E aí o transfer ban com o mesmo jogador envolvido voltou a acontecer. E nada acontece com o Botafogo. Eu acho isso incrível, eu acho que ninguém fala
muito sobre essa situação. Principalmente nós, cruzeirenses, que tem aqui, pô, um canal, a mídia mineira de uma maneira geral, sabe? Eu acho bizarro que pouca gente fala sobre isso. Mas olha aqui, ó, a notícia de hoje, terça-feira. Botafogo volta a sofrer transfer ban da FIFA por dívida por Thiago Almada. Desta vez com prazo indeterminado. Depois de pagar 10 milhões de dólares à vista ao Atlanta, né, que foi o primeiro transfer ban do Almada desse ano, o Alvinegro não pagou a segunda parcela do acordo. O Textor havia feito um acordo verbal para evitar que o Atlanta acionasse a FIFA de forma imediata pelo atraso desta segunda parcela. No contrato, a multa por atraso no pagamento, o valor é pouco superior ao dobro do valor total e deve ser pago à vista. O Botafogo agora tem 3 transfer bans em vigor e está impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Cara, isso aqui é bizarro. Só o Cruzeiro vai perder ponto? O Atlético teve transfer ban acumulado, o Corinthians teve transfer ban acumulado, o Inter teve transfer ban pontual, agora o Botafogo com transfer ban acumulado do acumulado. Pô, gente, é só eu que me indigno com isso? Caramba, velho. Quem é reincidente deveria ter punição maior do que aquela que o Cruzeiro teve, que foi uma situação que o Cruzeiro não conseguiu ajuste de maneira imediata e tomou 6 pontos. Um clube que tá com 5 transfer bans na temporada, 3 em vigor. Pô, esse clube, ele tá sendo, sei lá, mais transparente do que aquele Cruzeiro de 20 que tomou aquele transfer ban. Ele tá agindo de uma maneira mais responsável do que aquele Cruzeiro de 20. Tá se demonstrando querer resolver mais seus problemas do que aquele Cruzeiro de 20. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. Tá de sacanagem a dona FIFA. Tira ponto dessa merda, porra. Com todo respeito a quem é botafoguense, deveria perder, não é 6 pontos não, viu? Porque 5 transfer ban em uma temporada, vocês estão de sacanagem e ninguém fala nada. E eu falei no último vídeo aqui, teve um monte de cruzeirense defendendo o Botafogo. Vocês estão brincando, rapaziada. Vocês estão brincando. Brincando. A gente não quer nada além de mesmo peso, mesma medida. Porque se tem uma coisa hoje no futebol brasileiro que não temos, é pesos iguais. Ou você acha que, por exemplo, sábado, depois da pressão que a diretoria do Botafogo tá fazendo nos bastidores, você acha que a arbitragem vai entrar isenta? Só você já pode preparar. Sabadão contra o Palmeiras é 12 contra 11. 12 vou falar nem que é 13, porque a torcida dos caras lá é bem ruinzinhas. Bem ruinzinha. Tem um amigo meu palmeirense que não gosta disso não, mas... Ô Iagão, a torcida de vocês é bem ruinzinha. Então não é nem 13 contra 11, mas 12 contra 11 vai ser. Ah, vai. Vocês podem ter certeza. Certeza. Se o Cruzeiro não entrar no 360, não é nem 220, é 360, vai ser garfado de uma maneira histórica. Histórica. E semana que vem tem o Boca também, que a pressão não é muito diferente não. Mas é isso, né? Mas é isso. A gente fala aqui, grita, esperneia, mas fica aqui. Fica aqui em 5, 6, 10 mil views e acabou. Acabou. Ninguém mais fala sobre, tá tudo normal. Tá tudo normal. Mas é isso. Comenta, quero saber a sua opinião. Deixa o like, hype esse vídeo. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdos. Até a próxima. Tamo junto.